te louvamos, ciência eterna e verbo de Deus. Povo de reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal, povo de Deus, bendiz o teu Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos peregrinos, sejam todos bem-vindos. Celebramos o 18º domingo desse tempo comum. Demos graças ao Senhor pelo seu imenso amor, que nos reúne junto a Nossa Senhora para celebrarmos esta Santa Eucaristia. Diante do Senhor nosso Deus, que nos convida à conversão, vamos pedir perdão pelos nossos pecados. Confessemos, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens, por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Cordeiro de Deus, Filho, vós que tirais o pecado do mundo, vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica, vós do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai.
Oremos. Mostrai, Senhor, a vossa imensa bondade aos filhos que vos imploram, e dignai-vos renovar e conservar os dons da vossa graça naqueles que se gloriam, e vos ter por seu Criador e sua providência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Colete. Vaidade das vaidades, diz Colete. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Quem trabalhou com sabedoria, ciência e êxito, tem de deixar tudo ao outro que nada fez. Também isto é vaidade e grande desgraça. Então, que aproveita ao homem todo o trabalho e ânsia com que se afadigou debaixo do sol. Na verdade, todos os seus dias são cheios de dores e os seus trabalhos cheios de cuidados e preocupações, e nem de noite o seu coração descansa. Também isto é vaidade. Palavra do Senhor. Reduzis o homem ao pó da terra e disseis: voltai, filhos de Adão. 1000 anos a vossos olhos são como o dia de ontem que passou, e como uma vigília da noite. De manhã floresce e viçaja, à tarde ela morre.
murcha e seca. Ó Senhor, vós tendes sido nosso refúgio, vós tendes sido nosso refúgio, através das gerações. Ensinai-nos a contar os nossos dias, para chegarmos à sabedoria de coração. Voltai, Senhor, até quando? Tende piedade dos vossos servos. Ó Senhor, vós tendes sido nosso refúgio, vós tendes sido nosso refúgio, através das gerações. Saciai-nos desde a manhã com a vossa bondade, para nos alegrarmos e exultarmos todos os dias. Desça sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirmai, Senhor, a obra das nossas mãos. Ó Senhor, vós tendes sido nosso refúgio, vós tendes sido nosso refúgio, através das gerações. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, aspirai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas do alto e não às da terra, porque vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, também vós vos manifestareis com Ele na glória. Portanto, fazei morrer o que em vós é terreno: imoralidade, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é uma idolatria. Não mintais uns aos outros. Vós despojastes do homem velho com as suas ações e vos revestistes do homem novo, que para alcançar a verdadeira ciência se vai renovando a imagem do seu Criador. Aí não há grego ou judeu, circunciso ou incircunciso. O que há é Cristo, o que é tudo e está em todos. Palavra do Senhor. Alleluia, alleluia, alleluia.
Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz a meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu-lhe: Amigo, quem me fez juiz ou árbitro das vossas partilhas? Depois disse aos presentes: Vede bem, guardai-vos de toda a avareza. A vida de uma pessoa não depende da abundância dos seus bens. E disse-lhe esta parábola: O campo do homem rico tinha produzido excelente colheita. Ele pensou consigo: que hei de fazer, pois não tenho onde guardar a minha colheita? Vou fazer assim: deitarei abaixo os meus celeiros para construir outros maiores, onde guardarei todo o meu trigo e os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: minha alma tem muitos bens, em depósito para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus respondeu-lhe: Insensato, esta noite terás de entregar a tua alma. O que preparaste? Para quem será? Assim acontece a quem acumula para si, em vez de se tornar rico aos olhos de Deus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o que significa ser rico aos olhos de Deus? Sem dúvida, sabemos que a lógica de Deus não é igual à dos homens. Por isso, ser rico diante de Deus não é como nós imaginamos muitas vezes, de possuir algo ou coisas que são passageiras. A palavra de Deus hoje, nessa liturgia, leva-nos a refletir sobre aquilo que é mais importante, sobre aquilo que todo crente deveria ir em busca, que é o essencial para a vida, e não aquilo que é passageiro. Há muita gente que vive como louco, os loucos à procura de crescerem naquilo que é financeiro, de crescerem na possuir os bens, de crescerem nos títulos e honrarias. Deveria nós, como cristãos, fazer esta reflexão diante daquilo que são as propostas do mundo. Nós, como filhos de Deus, deveremos aprender aquilo que a palavra do Senhor nos ensina: buscar o essencial, porque tudo é vaidade, nos diz a primeira leitura. E para além daquilo que nós sabemos que pode ser ruim, que não agrada o Senhor, no Evangelho que acabamos de escutar, vemos que alguém pede a Jesus que fale com o irmão para dividir a herança. Jesus escuta, Jesus acolhe, mas Jesus também questiona: quem sou eu, quem me fez juiz para poder fazer com que vocês possam um entregar a herança para o outro? E Jesus conta esta parábola importante também para nós, de um homem que era rico, que produziu muito de colheita, mas não há diálogo com outra pessoa a não ser com ele mesmo. Pensou consigo mesmo: que hei de fazer? Pois não tenho onde guardar esta colheita. Então vou derrubar a que eu tenho, construir outra maior e depois vou descansar, comer, beber, mas sozinho. Não pensa nos seus criados, não pensa nos seus amigos, nem da sua família,
nem ninguém que pudesse ajudar. Se tem muito, por que não dividir? Por que não também ajudar aqueles que não têm nada, que precisam? Jesus aponta para um homem totalmente egoísta. É aquele que é configurado tantos nesse mundo que são orgulhosos e acham que são dono de si porque possuem um grande poder ou que têm muitos bens. Mas Jesus vai dizer pela boca de Deus: insensato, hoje mesmo terás que entregar a tua alma. E para quem vai deixar tudo aquilo que tens? Nesse Evangelho, com certeza, leva-nos a pensar em tantas famílias que vivem intrigados, separados, por causa das heranças. Muitos irmãos cortam os laços, muitos divididos, por causa dos bens materiais. O que é mais importante? O que vamos levar deste mundo, se não for o bem que fizermos aos outros? Porque sabemos em outra passagem do Evangelho que diz que aquele que dá de comer a quem tem fome, de vestir a quem está nu, de visitar a quem está doente ou na prisão, esse receberá a recompensa do céu. Somos novas criaturas, e como novas criaturas em Cristo Jesus devemos viver como tal, como filhos de Deus. Se ressuscitamos com Cristo, então vamos viver como ressuscitados. Não permitamos que procuremos viver a cada dia como se nunca tivesse conhecido a Cristo. Como é que sabemos que estamos ou não agradando a Deus ou vivendo como um homem velho? Na medida em que aquilo que nós ouvimos nessa segunda leitura, vivemos como os homens que nunca conheceram a Cristo, a praticar a imoralidade, a impureza, as paixões, os maus desejos, a avareza, que é a idolatria. Quando estamos na prática de tudo aquilo que escutamos, sem dúvida falta ainda algo em nós que transforma a nossa vida, que nos ajude a reconhecermos como novas criaturas em Cristo Jesus. Não há divisão entre pessoas. No entanto, o Senhor pede que nós procuremos viver do essencial. O Senhor não critica nesta nossa liturgia os muitos bens que este senhor ou qualquer pessoa tem, mas chama a atenção para aqueles que se deixam possuir pelos bens que têm. Isso é o contrário. Quanto mais nós nos deixamos possuir por as coisas do mundo, mais nós nos afastamos do essencial que é Deus. Peçamos então ao Senhor, nosso Deus, a graça da fidelidade à sua palavra e de vivermos para o essencial. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para nossa salvação, desceu do céu e encarnou pelo Espírito Santo, seio da Virgem Maria, se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados.
espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, nós que andamos muito ocupados com a vida e com os bens deste mundo, elevemos os olhos para o Pai do céu e supliquemos cantando. Deus omnipotente, vinde em nosso auxílio. Deus omnipotente, vinde em nosso auxílio. Por todos os bispos, presbíteros e diáconos, pelos que exercem algum ministério na Igreja, para que imitem a Cristo, que se fez servo, oremos. Deus omnipotente, vinde em nosso auxílio. Pelos homens do trabalho e da ciência, para que descubram que sem Deus tudo é vaidade e nada valem os cuidados e as fadigas, oremos. Deus omnipotente, vinde em nosso auxílio. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento, pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Deus omnipotente, vinde em nosso auxílio. Por todos aqueles que possuem muitos bens, para que não prendam a eles o coração, para que se tornem ricos aos olhos de Deus, oremos. Deus omnipotente, vinde em nosso auxílio. Por todos aqueles a quem Cristo revestiu do homem novo, para que façam morrer em si tudo o que é velho e aspirem sempre aos bens do alto, oremos. Deus omnipotente, vinde em nosso auxílio. Pela nossa comunidade e por esta Assembleia, para que sejam abertos e acolhedores para com todos, sem distinção de raça, nacionalidade ou religião, oremos. Deus omnipotente, vinde em nosso auxílio. Senhor Deus do Universo, concedei aos homens e às mulheres de toda a terra a graça de não se deixarem dominar pelo desejo imoderado das riquezas, a fim de caminharem para vós o único e verdadeiro bem, por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para comer o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Santificai, Senhor, esses dons que vos oferecestes como sacrifício espiritual, e fazei de nós mesmos uma oblação eterna para a vossa glória, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em pé. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo seu mistério pascal, ele realizou a obra admirável de nos chamar do pecado e da morte à glória da geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo resgatado, a fim de que, libertos do poder das trevas, para a claridade da vossa luz, anunciemos por toda parte as vossas maravilhas. Por isso, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e de novo vos deu graças, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos
que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admitis na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, Senhora de Fátima, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. De cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhem os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Buscai o alimento que permanece até a vida eterna, que permanece até a vida eterna. Dai graças ao Senhor, porque é eterna a sua bondade. Dai graças ao Senhor, dai graças. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, é eterna a sua bondade. Dai graças ao Deus dos deuses, é eterna a sua bondade. Dai graças ao Senhor dos senhores, é eterna a sua bondade. Dai graças ao Senhor, porque é eterna a sua bondade. Dai graças ao Senhor, dai graças. Oremos. Senhor, que nos renovais com o pão do céu, protegei-nos sempre com o vosso auxílio,
Fortalecei-nos todos os dias na nossa vida e tornai-nos dignos da redenção eterna. Por Cristo nosso Senhor. Vamos agora juntos fazer a nossa oração de consagração a Nossa Senhora. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sob a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor, do teu imaculado coração, ser o refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelo século dos séculos. Amém. Como aviso do santuário, próxima quarta-feira, dia 6, acontecerá a visita temática Exposição Temporária a Servir, a única pregação, exposição comemorativa do centenário da Associação dos Servitas de Nossa Senhora de Fátima, às 21h15, sobre o tema O Serviço que o Evangelho Canta, contemplação da temática do serviço a partir da tradição musical da Igreja, orientada pelo ensemble do Serviço de Música Sacra do Santuário de Fátima. Diariamente, às 21h30, temos o Rosário na Capelinha das Aparições, seguido de procissão das velas. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, ele que vive e reina pelo século dos séculos. Após a Eucaristia, somos convidados a adorar o Santíssimo Sacramento que está presente sobre o altar. Cantemos com ânimo a oração do anjo.
palavra de Deus ensina-nos a conjugar dois verbos simples, mas essenciais para vivermos a Eucaristia nos gestos mais simples de cada dia: dizer e dar. Dar é o verbo que segue ao dizer, na sua forma de bem dizer. Tiremos destes dois verbos duas atitudes eucarísticas para a nossa vida, que se concretizam numa sugestão muito prática. Em primeiro lugar, sejamos pessoas capazes de dizer bem, de bem dizer, mais prontas para louvar a Deus que está exposto sobre o altar e elogiar os outros, para agradecer do que para se lamentar ou dizer mal da sua vida ou dos outros. Que a Eucaristia que adoramos seja uma escola em que se aprenda a língua do louvor que liberta e cura, e a língua do elogio e da gratidão, da bênção e da compaixão. Em silêncio, peçamos ao Senhor que habite também em nós este desejo de dizer bem. Em segundo lugar, sejamos pessoas que gostam de dar e de se dar. Aquilo que temos, como nos lembra a liturgia de hoje, só produz fruto se o dermos aos outros. E não importa se é pouco ou muito aquilo que temos, não lamentemos o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. O Senhor também te diz hoje a ti, peregrino deste santuário: dá-lhes de comer. Deus não realiza prodígios com ações espetaculares. Peçamos ao Senhor que cresça em nós o amor de nos darmos e darmos o que somos e o que temos. Jesus quer ir conosco para a nossa vida cotidiana e, através de nós, quer habitar na cidade dos homens. Formemos duas filas atrás da cruz e caminhemos e cantemos.
estás nos céus, sempre louvado sejais pela Santa Eucaristia, pão divino que nos dais. Bendita, bendita seja a divina Eucaristia que ilumina a Santa Igreja como o sol de cada dia, como o sol de cada dia. Venha a nós o vosso reino, enchei-nos da vossa luz, pela Santa Eucaristia, corpo e sangue de Jesus. Bendita, bendita seja a divina Eucaristia que ilumina a Santa Igreja como o sol de cada dia, como o sol de cada dia. Na terra como nos céus, vossa vontade se faça pela Santa Eucaristia, alto sol da vossa graça. Bendita, bendita seja a divina Eucaristia que ilumina a Santa Igreja como o sol de cada dia, como o sol de cada dia. Seja vossa excelsa graça nosso pão de cada dia. Bendito sejais, Senhor, pela Santa Eucaristia. Bendita, bendita seja a divina Eucaristia que ilumina a Santa Igreja como o sol de cada dia, como o sol de cada dia. Guardai-nos em vossa graça, livrai-nos de todo o mal, pela Santa Eucaristia, penhor de vida imortal. Bendita, bendita seja a divina Eucaristia que ilumina a Santa Igreja como o sol de cada dia, como o sol de cada dia. A paz na terra triunfe por divina compaixão, pela Santa Eucaristia vivamos em união. Bendita, bendita seja a divina
Eucaristia, que ilumina a Santa Igreja como o sol de cada dia, como o sol de cada dia. Repetimos todos: Senhor, que eu te escute verdadeiramente. Senhor, que eu te escute verdadeiramente. Senhor, que eu me converta a vós. Senhor, que eu me converta a vós. Senhor, que eu seja sinal da vossa paz. Senhor, que eu seja sinal da vossa paz. Oremos. Protegei, Senhor, o vosso povo fiel com os auxílios da vossa imensa bondade, para que de coração contrito e confiante cumpra o que mandais e alcance o que prometeis, por Cristo nosso Senhor. Continuemos a caminhar e a adorar o Senhor. Lauda Jerusalem Dominum, lauda Deum tuum Zion, Hosanna, 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 Filio Louvai o Senhor no alto dos céus, louvai-o nas alturas. Lauda Jerusalem Dominum, lauda Deum tuum Zion, Hosanna, 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 Filio David. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Lauda Jerusalem Dominum, lauda Deum tuum Zion, Hosanna, 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 Filio David. Louvai o sol e lua, louvai-o todos os astros luminosos. Lauda Jerusalem Dominum, lauda Deum tuum Zion, Hosanna, Hosanna, Hosanna,
repetimos todos: Senhor, nós cremos em vós, mas aumentai a nossa fé. Senhor, nós cremos em vós, mas aumentai a nossa fé. Senhor, nós vos amamos, mas aumentai o nosso amor. Senhor, nós vos amamos, mas aumentai o nosso amor. Senhor, nós esperamos em vós, mas aumentai a nossa esperança. Senhor, nós esperamos em vós, mas aumentai a nossa esperança. Oremos. Concedei aos vossos servos, Deus de misericórdia, o dom da prosperidade e da paz, de modo fortalecidos pelas vossas bênçãos, avancem em contínua ação de graças e vivam sempre a alegria do vosso louvor por Cristo nosso Senhor. Continuemos a caminhar e a cantar. O anjo da paz ensina-nos a orar. Repitamos: Senhor, peço-vos perdão pelos que não vos adoram. Senhor, peço-vos perdão pelos que não vos adoram. Senhor, peço-vos perdão pelos que não esperam em vós. Peço-vos perdão pelos que não esperam em vós. Senhor, peço-vos perdão pelos que não vos amam. Senhor, peço-vos perdão pelos que não vos amam. Oremos. Concedei, Senhor, aos vossos fiéis o perdão e a paz, para que, purificados de toda a culpa, possam servir-vos na tranquilidade de coração. Por Cristo nosso Senhor. Continuemos a caminhar e a louvar o Senhor.
Eu sou o pão da vida, quem me come não morrerá. Eu sou a luz do mundo, quem me segue viverá. Eu sou o pão da vida, quem me come não morrerá. Eu sou a luz do mundo, quem me segue viverá. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Eu sou o pão da vida, quem me come não morrerá. Eu sou a luz do mundo, quem me segue viverá. Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. Eu sou o pão da vida, quem me come não morrerá. Eu sou a luz do mundo, quem me segue viverá. Repetimos todos: Senhor, eu vos agradeço o vosso amor. Senhor, eu vos agradeço o vosso amor. Senhor, seja feita a vossa vontade, não a minha. Senhor, seja feita a vossa vontade, não a minha. Senhor, que eu fique sempre convosco. Senhor, que eu fique sempre convosco. Oremos. Fazei, Senhor, que o vosso povo se converta a vós todo o coração, porque se é grande a vossa misericórdia para aqueles que pecam, maior é a vossa bondade para aqueles que vos servem fielmente. Por Cristo nosso Senhor. Continuemos a caminhar e adorar o Senhor. Glória ao Pai que nos criou, glória ao Filho que nos remiu, glória ao Espírito que nos santifica. Glória ao Pai que nos criou, glória ao Filho que nos remiu, glória ao Espírito que nos santifica. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Diga à casa de Israel:
eterna a sua misericórdia. Glória ao Pai que nos criou, glória ao Filho que nos remiu, glória ao Espírito que nos santifica. Graças ao Senhor pela sua misericórdia, pelos seus prodígios em favor dos homens. Ofereçam-lhe sacrifícios de ação de graças e proclamem as suas obras com alegria. Glória ao Pai que nos criou, glória ao Filho que nos remiu, glória ao Espírito que nos santifica. Louvai o Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. Louvem todos o nome do Senhor, porque o seu nome é sublime. Glória ao Pai que nos criou, glória ao Filho que nos remiu, glória ao Espírito que nos santifica. Dai graças aos Deus dos deuses, é eterna a sua bondade. Dai graças ao Senhor dos senhores, é eterna a sua bondade. Glória ao Pai que nos criou, glória ao Filho que nos remiu, glória ao Espírito que nos santifica. Apresentemos as nossas preces ao Senhor Deus da esperança, cantando. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pelos fiéis e pelos ministros sagrados que os servem, para que ao oferecerem a vítima imaculada no sacrifício da Eucaristia, aprendam a oferecer-se a si mesmos, oremos ao Senhor. Kyrie eleison. Pela justiça e pela paz em todo o mundo, para que os cristãos, fortalecidos pela unidade que lhe vem do sacramento do altar, trabalhem pela verdadeira concórdia entre os homens de boa vontade, oremos ao Senhor. Kyrie eleison. Pelas necessidades de todos os homens, para que Jesus Cristo lhes dê remédio com a sua misericórdia e os mais infelizes encontrem quem os acolha com amizade, oremos ao Senhor. Kyrie eleison. Pelos pobres e aflitos, pelos doentes e moribundos e por todos os que sofrem, para que encontrem junto de nós alívio, consolação e partilha de bens, oremos ao Senhor. Kyrie eleison. Pelo descanso eterno dos defuntos, para que a celebração da Eucaristia, memorial da morte e ressurreição do Filho de Deus, os purifique das suas faltas e os leve ao reino glorioso de Cristo, oremos ao Senhor.
Kyrie eleison. Preparemo-nos para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Tantum ergo sacramentum veneremur cerui, et antiquum documentum novo cedat ritui, prestet fide supplementum sensum defectui, genitori genitoque laus et jubilatio, salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que nesse admirável sacramento os deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Aclamemos a uma só voz. Bendito seja Deus, bendito seu santo nome. Bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Bendito o nome de Jesus. Bendito o seu caratíssimo coração. Bendito o seu preciosíssimo sangue. Bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito o Espírito Santo Paráclito. Bendita a excelsa Mãe Deus Maria Santíssima, bendita a sua Santa Imaculada Conceição, bendita a sua gloriosa Assunção, bendito o nome Maria Virgem Mãe, bendito São José, seu castíssimo esposo, bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Laudate omnes gentes, laudate Domini. A todos desejamos uma feliz tarde, ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
Aclamai o Senhor todas as nações, aclamai-o todos os povos. Laudate omnes